1 Pedro capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim: servos, sede submissos, com todo o temor, algumas versões diz, com todo o respeito ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Assim. Irmãos, nós iremos falar sobre debaixo do tema, seguindo a Cristo na condição social em que nos encontramos. Seguindo a Cristo dentro da condição social em que nos encontramos. Meus irmãos, Pedro está escrevendo a uma classe de pessoas, ou a um grupo de irmãos, não muito privilegiados socialmente. Era uma classe de escravos, servos, pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, ou em condições sociais extremas, debaixo de um jugo extremo. E o Evangelho vai ser aplicado à vida desses irmãos. A escravidão, irmãos, parece ter sido universal no mundo antigo. Diz os historiadores que uma alta porcentagem, um número grande, elevado, da população do mundo antigo consistia-se de escravos. Escravos. Alguns chegam a computar, dizendo que eram mais de 15 milhões de pessoas que estavam debaixo desse regime de escravidão. E eles constituíam uma força de trabalho muito grande. Ah, mas você deve estar pensando assim: os escravos eram somente pessoas que não tinham acesso a uma boa educação, eram pessoas que não davam certo em lugar nenhum, e aí a única opção que a sociedade teve em relação a elas é que elas se tornassem escravas. Não. Dentro dessa força de trabalho, irmãos, incluía empregados domésticos, trabalhadores
manuais. Agora veja, pessoas cultas, médicos, professores, e eles eram comprados, herdados, adquiridos, ou como pagamento de uma dívida. Está aqui o pagamento da dívida, esse escravo bom de trabalho. Mas só que ninguém questionava essa ordem social. Ninguém. Ninguém desafiava esse estado de coisas, aonde pessoas eram vendidas como mercadoria, e aonde pessoas eram colocadas debaixo de jugo, dos quais elas não podiam sair. E eles eram tratados como coisas. E essa desumanização dos escravos era tão patente no mundo antigo, que isso é espalhado na legislação romana. Os legisladores romanos diziam, ou o Estado romano dizia, o problema da disciplina dos escravos compete a seus próprios senhores, e ninguém pode fazer ingerência ou legislar sobre essas questões. O senhor da casa tinha controle sobre eles, pertenciam a eles. Você pertence a mim, e eu tenho o direito de te castigar, de te açoitar, de te confinar. Essa era a realidade. Aí vem o Evangelho, irmãos. O Evangelho, pregado pelos apóstolos, pregado pela igreja de Cristo Jesus. E agora, como aplicar o Evangelho a essa realidade social? O Evangelho não trouxe, já digo logo de cara, nenhuma solução radical. Nenhuma. Ele veio ajustar os relacionamentos, senhor e escravo. Ele veio salgar essas relações complexas. A sociedade antiga estava economicamente dependente disso. Como nós hoje somos dependentes de várias questões. Somos dependentes da grande evolução industrial, das relações de trabalho que hoje estão fundamentadas. Lá também. E os apóstolos entendiam que esse era o sintoma do presente século. O que fazer com estes homens que foram alcançados pelo Evangelho? E estão nessa condição. O que fazer? Como salgar? Como fazer com que esses indivíduos glorifiquem a Cristo na condição social em que eles estão? Como usar a palavra de Deus para consolar estes homens e mulheres que não podem tirar esse jugo de sobre si? O que fazer? Será que devemos pregar ou motivar uma rebeldia dos escravos contra os senhores? Ou devemos nós pregar um evangelho que diga: Deus te chamou para ser cabeça e não cauda? Vou dizer a eles: fiquem aí, na vocação em que foram chamados. Glorifiquem a Deus aí, aonde vocês estão. O Evangelho não trouxe mudança radical, irmãos, mas o Evangelho acendeu o pavio. O pavio, que depois de muito tempo iria explodir, não através de revoltas, mas através da dignificação da pessoa humana. O Evangelho veio resgatar a dignidade humana e mostrar aos senhores, bem como aos escravos, que eles não são mercadorias, ou que não são pessoas de pouco valor, independente da condição social em que eles estão. O Evangelho trouxe igualdade entre senhor e escravo. O Evangelho trouxe qualidade no serviço dos escravos. Sabe o que os apóstolos diziam? Porque agora você, escravo, que está debaixo dessa condição social não muito favorável,
vai servir ao seu Senhor como se estivesse fazendo para Cristo. Você agora é escravo nessa condição em que Deus chamou vocês, devem agora refletir nas relações de trabalho Cristo na vida de vocês. Por causa até mesmo da consciência que vocês agora estão ligados a Deus, vocês vão sofrer injustamente por causa do Evangelho de Cristo. Essa foi a mudança. O Evangelho não começou a mudar as coisas de fora para dentro. Veja, o Evangelho não propôs uma revolução social, porque os apóstolos sabiam o que muitos de nós esquecemos, que a maior escravidão do homem é escravidão ao pecado e não escravidão ao regime. E o Evangelho propôs uma revolução, uma abolição, mas do homem, do ser em Cristo Jesus. Agora vocês não são mais escravos do pecado. Cristo carregou o pecado de vocês, sofrendo um sofrimento que o levou à morte de cruz, para que vocês hoje não vivam mais escravos das paixões e do pecado de vocês, para que vocês sejam livres. Livres para obedecerem à vontade de Deus. Mas debaixo da ordem da condição em que vocês estão, foram chamados sendo livres, não se tornem escravos, Paulo dizia. Foi chamados sendo escravos, não se tornem ou não busquem liberdade por meio da revolução. Portanto, qual é a mudança que o Evangelho trouxe? Ou qual é a consciência que a palavra de Deus trouxe ao homem em Cristo? É a consciência de que somos chamados a viver a palavra de Deus, independente da circunstância em que estamos. A consciência que o Evangelho traz a mim e a você é que Deus muitas vezes vai nos colocar em circunstâncias desfavoráveis, mas mesmo assim devemos obedecer ao Evangelho de Cristo. E sabe quais são as implicações que Pedro levanta? A primeira é: sejam submissos, apesar da perversidade do Senhor de vocês. Veja que o Evangelho não começa, se revolucione, ou sejam rebeldes a essa ordem. Pelo contrário, ele começa: servos, sede submissos, com todo o temor. A NVI diz: com todo o respeito ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também se for cruel, déspota, perverso. Veja, que condição adversa, irmãos? Que condição adversa é essa? Vocês devem estar debaixo de uma submissão, até do perverso. E isso, uma submissão que seja pautada pelo respeito àquele que está sobre vocês. E aí, irmãos, não tinha só bonzinho não, viu? Havia muitos. E o próprio Pedro levanta essa possibilidade. Haviam senhores que eram bons, cordatos, que tratavam os escravos com humanidade, com respeito, com dignidade. Mas havia o contrário. E a palavra perverso aqui é um déspota, aquele que se insurge, o cruel. E alguns estavam debaixo desses homens. E alguns davam a sorte de pegar senhores bons, e outros davam a sorte de pegar senhores maus, cruéis. E a palavra servo aqui não é doulos. A palavra servo aqui deriva de
escravo doméstico, aquele que está a serviço da casa. A ideia aqui é de casa grande e senzala, do período da história brasileira, onde tinha casa grande e onde tinha senzala. E aí o senhor ficava na casa grande e os escravos ficavam lá na senzala. Mas era uma só economia. Era uma só economia. Aqui é a ideia. Eles eram escravos domésticos, homens da casa, responsáveis pelo labor, pela fadiga da casa, pelo serviço da casa. Muitos eram ocupados em educar os filhos dos senhores. Mas debaixo dessa relação havia senhores cruéis. Cruéis. E qual é a instrução da palavra de Deus em relação a isso? É dizer que eles se insurjam contra os senhores. É dizer a eles que agora somos livres em Cristo e não devemos nos colocar debaixo desse jugo. Pelo contrário, Pedro diz: se submetam, respeitem. Não somente se ele for bom, ou seja, não somente se houver condição favorável a isso. Se não houver condição favorável a uma submissão respeitosa, mesmo assim vocês devem colocar-se debaixo dela. Essa era a primeira advertência. Se submetam, ainda que houver senhor perverso. A segunda advertência bíblica é: se submetam, ainda que haja sofrimentos injustos. Pedro é injusto. Pedro não dá. E Pedro diz: porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, isso é grato, isso glorifica, isso traz glorificação a Deus. Sim, por motivo da consciência de vocês, ligada a Deus, ao Evangelho. Agora você imagina essa condição. Você está debaixo de um jugo perverso. Você está debaixo de um senhor perverso. E a palavra de Deus diz: sofra injustamente, sofra o dano, mas não fira a sua consciência em sua relação com Deus. Acima desse senhor cruel tem um senhor que está sobre todos. Portanto, não sejam levados a macular a relação de vocês para com Deus. E sofram ainda que haja um sofrimento injusto. Foi essa a revolução que o Evangelho trouxe. Foi esse o boom social que o Evangelho trouxe. Começou libertando as pessoas espiritualmente. Pessoas que eram cativas do seu pecado e que eram cheias de ódio, de amargura, de rancor, e não conseguiam, do ponto de vista natural, manter uma relação de submissão a um senhor cruel. E vem o Evangelho e diz: agora vocês podem submeter-se. Ainda que vocês estejam sofrendo injustamente, agora é possível. Porque a consciência de vocês agora foram salgadas pelo Evangelho. Porque isso é grato, isso vai redundar para a glória de Deus. E a vida de vocês foram chamadas a glorificar Deus. Suporte tristezas e sofram injustamente. Mas por que motivo? Por causa da consciência, ou seja, do conhecimento que agora vocês têm de Deus e da sua palavra. Da relação que agora vocês têm com Deus. Deus está conduzindo a vida de vocês. Portanto, estejam submissos, ainda que haja sofrimento injusto. Pois, verso 20, Pedro estabelece uma pergunta retórica. Tá bom. Que glória há? Que louvor há? Ou que redundância a glória de Deus vai haver?
se vocês estiverem sofrendo como malfeitores e pecadores, como injustos, como perversos, ou como alguém que está respondendo mal com mal, ou como alguém que, tendo consciência de que estão debaixo de um jugo, respondem também com crueldade. E aí o Senhor exerceria a disciplina. E sofrendo justamente porque há um sofrimento legítimo. Há uma colheita daquilo que nós mesmos plantamos. E Pedro diz: que glória é isso? Esse escravo aqui é um desobediente, é um rebelde. E Pedro estabelece: que glória é isso? Se pecando e sendo esbofeteados, veja que não era fácil a disciplina sobre eles, suportais com paciência, se entretando quando praticais o bem, aquilo que os caracterizam como filhos de Deus, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Ou seja, alguém que suporta com paciência é alguém que espera a providência de Deus, é alguém que está consciente de que Deus está assistindo aquela situação. Pedro diz: isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. Portanto, há essas duas condições. Nós somos chamados a seguir Cristo independente da circunstância. Nós somos chamados a seguir Cristo independente da condição social em que nos encontramos. Foram chamados sendo escravos, o Evangelho também se aplica a essa condição. Foram chamados estando debaixo de governo, o Evangelho se aplica também a essa condição. Foram chamados sofrendo injustamente, o Evangelho se aplica a essa condição. E aí você pode perguntar assim: mas isso é demais. Por que devemos nós, Pedro, nos submeter a isso? Por que devemos nós, Pedro, refletir a glória de Deus através de uma submissão consciente? Verso 21, Pedro mostra. Primeiro, porque vocês foram chamados a isso. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. De novo aqui, irmãos, de novo, é realçado a verdade do discipulado cristão, que já apareceu em capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 9. E esse termo, vocês foram chamados a isso, implica em dizer que o discipulado cristão requer de mim e de você um abandono consciente, aceitando o rumo que Deus dá às nossas vidas. Ou seja, sabe o que está vinculado ao nosso chamado? Fomos chamados à santidade. Pedro já disse. Fomos chamados a viver a luz, debaixo da luz de Deus. Não estamos mais em trevas. Fomos chamados à disposição de sofrer, ainda que seja injustamente. Fomos chamados a viver o Evangelho nas perspectivas sociais em que estamos vivendo. Fomos chamados a viver a vontade de Deus. Fomos chamados a seguir as pisadas de Cristo. É isso que Pedro está tentando chamar a razão. Por que vocês foram chamados? Vocês acham que são para ser cabeça e não cauda? Ou vocês acham que foram chamados para ser todo mundo Senhor? Vocês acham que foram chamados para quê? Para nos tornar ricos no mundo. E aí comprar um lugar de escravo. E aí inverter a ordem social. Ah, agora é a nossa vez. Os servos deveriam estar conscientes. Para que eu fui chamado? Para que Deus me chamou? E Pedro diz: para isso. Verso 21. Isso o quê? Ser servo. Ser submisso à vontade de Deus.
ainda que sofrendo injustamente, fomos chamados a não macular a nossa relação com Deus, consciência para com Deus, ainda que sofrendo por motivos injustos. É isso. Não esqueçam o que significa a carreira cristã. Não esqueçam o que significa o chamado cristão. Mas Pedro estabelece uma outra verdade. Sabe qual é? Verso 21 também. Pois que também, Cristo sofreu em nosso ou em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você foi chamado, mas chamado a seguir Cristo. E agora, olhem o caminho que Cristo trilhou. Veja. Pedro começa dizendo: Cristo sofreu. Opa! Então aqui há uma verdade. Se o cabeça da igreja, aquele que tem a primazia, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, sofreu, nós, o seu corpo, viveremos como? Ou trilharemos e seguiremos que caminho? Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Venham após mim. Ou seja, venham, me sigam, venham atrás de mim. Eu vou abrir um caminho. Porque aquele que perder a sua vida, a achará. Mas aquele que ganhar a sua vida, a perderá. O mestre sofreu em prol dos discípulos. Mas você deve perguntar assim, ou melhor, nós devemos entender o seguinte: se houve um sofrimento injusto, esse sofrimento foi o de Cristo. Se tinha alguém que deveria passar sem sofrimento neste mundo, esse alguém era Cristo. E Pedro diz: ele sofreu no lugar de vocês. Ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor, todavia, agradou o moeiro fazendo enfermar. Cristo carregou o nosso sofrimento, o nosso pecado. Carregou a nossa indignidade. E esse caminho, trilhado por ele, foi um caminho fácil. Pelo contrário, cheios de sofrimento. E ele diz: se chamaram a Belzebu, pai de família, quem dirá os filhos? Se a mim me perseguiram, quanto mais vocês. E a palavra aqui, irmãos, ó, deixando-vos o exemplo, ou deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O termo aqui é: Cristo deixou uma cartilha. É como um mestre escreveria ou escrevia o alfabeto grego, e aí o discípulo tinha que copiar. Como a alfabetização de uma criança. Letra A, sobe, desce, para cima. Letra B, desce, bolinha, bolinha. Cristo fez isso. Cristo deu a cartilha pronta. Cristo mostrou o alfabeto da vida cristã. De A a Z. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Cristo mostrou como ele suportou e agiu em cada circunstância específica do seu ministério terreno.
em cada circunstância. E ele deu a cartilha. Está aqui. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. O termo também significa as marcas deixadas no areia. E a ideia de que nós devemos seguir aquelas mesmas pisadas na areia, deixadas por Cristo. E é isso que Pedro está ressaltando. Fomos chamados. E vinculados ao nosso chamado está isso que estamos passando. E devemos então seguir a Cristo. Essa é a razão pela qual vocês devem submeter-se. Essa é a razão pela qual vocês devem estar conscientes. Fomos chamados a seguir os passos de Cristo. Fomos chamados. E segunda pergunta: como devemos então seguir os passos de Cristo? Como? Pedro não vai deixar nada dentro da subjetividade. Ele vai mostrar aspectos concretos, verdades concretas de como Cristo agiu. Como que ele agiu? Primeiro, ele agiu de forma irrepreensível. Irrepreensível. O qual Cristo não cometeu pecado. Não cometeu pecado. Esse versículo ressalta um aspecto importante. Cristo não respondeu com pecado às afrontas sofridas. Nenhum deslize houve em sua vida. No próprio Evangelho de João 8,46 ele diz aos fariseus: quem de vocês me convence de pecado? Jesus, em seu caminho proposto pelo Pai, foi totalmente dependente à vontade de Deus, sujeito, obediente até a morte, morte de cruz, como diz Paulo, Filipenses 2,8. Mesmo diante de circunstâncias das mais difíceis, ele não agiu de forma pecaminosa, com injustiça, não respondeu às açoites sofridos. E ele agora está nos mostrando como devemos agir. O próprio Judas, depois de ter traído, disse: trair sangue inocente, porque reconheceu que em Cristo não havia nem pecado e nem dolo. Ele não agiu com trama, com falsidade. Ele não torceu a verdade, ele não pronunciou o nome de Deus em vão, ele não deu falso testemunho. Ou seja, ele viveu uma vida irrepreensível. O próprio Pilatos diz: não vejo nenhum mal nesse homem, eu lavo as minhas mãos. O que Pedro quer nos mostrar é que se houve um sofrimento injusto, esse foi o de Cristo. Um homem irrepreensível. Hebreus diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora isso serve para nos encorajar. Não deixar que o sofrimento e a condição nos leve a incorrer em pecado, a dizer que Deus é injusto. Por que estou vivendo assim? Agora vocês imaginam o sentimento desses homens debaixo do jugo, espancados injustamente. Mesmo assim, como nós, eles são encorajados. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Não tirem os olhos de Cristo. Não devemos deixar que os efeitos das injustiças sofridas gerem sentimentos que nos façam tirar os olhos de Cristo.
Cristo é o caminho, Cristo é a porta, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Veja como ele viveu a sua vida a respeito de ser esbofeteado, cuspido. Veja, e tudo isso ele sofreu para carregar os nossos pecados. Agora nós não devemos nos submeter a essa condição passageira. Portanto, seguindo a Cristo, também devemos viver uma vida irrepreensível. Seguindo a Cristo, devemos evitar o caminho da vingança pessoal. O qual não cometeu pecado, verso 22, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Vocês vão ver. Mas a atitude de Cristo era: Pai, em tuas mãos eu entrego essas coisas. O verso 23, sem dúvida, retrata os últimos dias do ministério de Cristo. Os últimos. Que foi culminar no julgamento. E depois do julgamento, a sentença, que era a morte de cruz. E esses últimos dias foram dias de ultraje. Foram dias de ser maltratado. E aquilo, melhor ainda, estava previsto na agenda de Deus. Estava previsto. Ele seria açoitado, maltratado, esbofeteado, pregado. E os verbos aqui estão indicando que não foram uma só vez, foram várias vezes. Várias. Cuspido, ultrajado, maltratado. Por último, mataram o filho do dono da vinha, como diz o Evangelho. Por último, mandei o meu filho. E eles mataram para ficar com a vinha. Ação injusta dos homens. Sabe, esses homens estavam representando todos os pecadores. A reação que todos eles têm a Deus e a sua vontade. E no contexto da carta, esses irmãos estavam passando não muitas coisas diferentes. Agora precisamos saber como Cristo agiu. Como você reage a ultraje? A palavra ultraje representa todo tipo de agressão verbal, ofensa à honra. Estava sendo desonrado, mas só que Jesus pagou com a mesma moeda. Pagou com a mesma moeda. Agora pensa assim, pensa comigo. Nós, que fomos maculados pelo pecado, arruinados pela depravação, não conseguimos suportar o ultraje? Sem ser mexido emocionalmente, sem ser levado muitas vezes precipitadamente a agir contra. Agora imagine, como diz Paulo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte em morte de cruz. Imagine Deus, perfeito, sem mácula do pecado, santo, irrepreensível, suportar isso. Como respondemos aos ultrajes? Devemos responder como Cristo respondeu, não revidava. Ah é? Então você vai ver. Eu também vou te caluniar, eu vou te difamar, eu vou te arruinar. Como diz Paulo, devemos vencer o mal com o bem, irmãos. E Cristo venceu o mal, pagando o bem.
Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, o rosto brilhava como a face de um anjo, dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como respondemos? Tem mais, ele foi maltratado. É o mesmo termo que caracteriza o sofrimento dos seus discípulos, dos servos, escravos, lá no início do capítulo. Olha, vocês estão unidos a Cristo. O nosso Senhor também foi maltratado, debaixo das mãos dos inimigos. Tapa na face, pá! Venda nos olhos, vamos ver se ele consegue descobrir quem está batendo nele, quem está cuspindo. E Pedro diz, ele não fazia ameaças. Ele poderia dizer: olha, vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu sou a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o primogênito do Pai, o unigênito, o herdeiro de tudo. Vocês não sabem. Olha, aguardem que após o terceiro dia eu volto. E eu sei quem foi cada um, vou bater na porta de cada um. Ele também não disse: vocês são perdidos, amaldiçoados. Jesus estava ali, sendo conduzido. Vocês estão enrolados. Mas nada disso ele fez. Nada disso. Pilatos disse: olha, rapaz, você não sabe que eu tenho poder sobre você para te prender, te maltratar, fazer com você o que eu quero. Jesus disse: nenhum poder lhe é dado se do alto não lhe for concedido. Nenhum poder tem sobre mim se Deus não tiver dado a você. Jesus sabia. Olha, esses eventos aqui onde eu estou sendo maltratado, ultrajado, não está fora do controle de Deus, faz parte. É em prol dos eleitos, em prol dos crentes, para que eles não só recebam os benefícios da minha morte, mas que sigam as minhas pisadas, como meus discípulos. Então, devemos fugir da vingança pessoal. Mas como fazer então? Fazer como Cristo fez. Confie na providência e no julgamento de Deus, mas entregava-se àquele que julga retamente. A Deus pertence a vingança. No próprio jardim, irmãos, antes de chegar à cruz, Jesus diz: Pai, afasta de mim esta hora. Que hora? De morrer pelos pecadores, de sofrer a morte de cruz. Mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus entrega a sua vida à providência de Deus, ao julgamento de Deus. O mestre sabia que a sua trajetória estava nas mãos de Deus. Cada evento, cada circunstância era uma prova de que Deus, pela providência, estava conduzindo a história, fazendo cumprir a sua vontade. E é diferente com os escravos que foram chamados? Não. Ele sabia desde o princípio quem ia traí-lo. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, e essa é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sabia. E aí Pedro diz: ele entregou tudo a Deus, que julga retamente, ou que julga justamente, de forma justa, precisa. Ele não agiu, irmãos, respondendo à altura da afronta sofrida. Ele não pagou o mal com o mal. E muitas coisas queremos resolver à nossa própria maneira. Muitas coisas queremos resolver segundo o impulso carnal. Ele vai ver. Na vontade humana. Tomar as rédeas das coisas para se sentir justificado em nossa história de vida.
Cristo tinha consciência, ó, a vingança pertence a Deus. E chegar a um julgamento reto, justo e preciso, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Porque debaixo da condição em que esses irmãos estavam, até o falar estava carregado muitas vezes dessa carga emocional que eles estavam sofrendo. A verdadeira justiça e abrangente pertence a Deus. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa história. Ele tem nas mãos o processo das nossas vidas. Tudo. E Ele tem poder para julgar retamente. Quarto ponto. Irmãos, levem em consideração a morte vicária de Cristo. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, eu e você, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fosse sarados. As atitudes de Cristo foram sempre superiores. E seguindo os seus passos, sempre agiremos à altura que Cristo agiu. Mas ele não é só um exemplo. Veja, o texto não mostra a teoria do exemplo. Se primeiro Cristo não agir pelo Espírito Santo de Deus em mim e em você, mudando essa escravidão ao pecado que residia em nós, não adianta mudar a circunstância externa. Não adianta. Olha, Ele morreu para que nós hoje não fôssemos mais escravos do pecado. Essa era a nossa maior escravidão. O nosso maior problema não é mudar de Senhor, mas é ser livre da escravidão do pecado. Ele levou, é morte vicária. Ele morreu no meu e no seu lugar. Estava lá Ele, no madeiro, levando o meu e o seu pecado. Para quê? Agora, qual o propósito de tudo isso? Veja, Cristo carregou os nossos pecados lá no madeiro. Aquilo que era o nosso real problema, os pecados. Aí Ele levou. João Batista diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio trazer essa abolição. Para que nós, então, em fazendo isso, a morte dele foi a nossa morte. Estando ligado a Cristo, morremos também para o pecado. Mas a sua vida ressurreta agora também deve ser a nossa vida. Olha o presente. Para que vivamos para a justiça. A sua morte foi a nossa morte, mas a sua ressurreição é agora a nossa vida, o nosso princípio de vida, a nossa verdade, a nossa vida. Então veja a importância do sacrifício. Vocês morreram agora, acabou o domínio do pecado sobre vocês. E qual é o resultado desse sacrifício na prática? Vocês vão viver para Deus, para a justiça de Deus, para a verdade de Deus. E à medida que estamos vivendo e seguindo os seus passos, por suas chagas estamos sendo sarados, fostes sarados. Aquele sofrimento, aquela maldição, aquela morte na cruz é a nossa cura, ou foi a nossa cura. Você agora tem condição de viver de forma saudável, sarada, sem as chagas que o pecado traz, porque não é mais escravo, morreu. E portanto o presente agora é vida, mas vida de justiça. E quinta verdade, a mais consoladora de todas. A mais. Sabe qual é?
servos, escravos, considerem o cuidado pastoral de Cristo. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor aqui aponta para o cuidado, a vigilância, e até mesmo o seu próprio sacrifício. Ele diz: o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. E João 10 ele diz: convém que eu vá e traga a esse aprisco outras ovelhas que estão longe, e aí haverá um só pastor e um só rebanho. Pedro está mostrando: vocês são servos de Cristo, ovelhas de Cristo. E Pedro usa outro termo: vocês estão debaixo da supervisão de Cristo, da liderança, da proteção de Cristo. Ele é pastor e ele é bispo. Ele está supervisionando a alma e a vida do seu povo. Mas até debaixo dessa condição, sim, ele está velando e cuidando de vocês. Ou seja, isso mostra que vocês agora são ovelhas do rebanho. Olha a dignidade. O Evangelho dignifica a própria escravidão. Já não são mais ovelhas desgarradas, entregues, indefesas, escravas. Não estão mais dispersos, longe do rebanho. Ele foi lá buscar vocês e trouxe para o aprisco. Ele fez com que vocês entrassem pelas portas da ovelha, que é Ele mesmo. Então a grande mudança não foi social. Continuam sendo escravos, mas escravos e ovelhas de Cristo. É uma mudança espiritual. Vocês eram desgarrados. Agora, porém, a conversão, mudança de caminho, metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Vocês estavam indo para lá, mas agora vocês se converteram, deram meia volta, estão caminhando junto com o pastor e bispo da alma de vocês. Portanto, irmãos, não vivemos mais de forma alguma ausentes, distantes, desgarrados. Estamos dentro do aprisco do Senhor. Estamos dentro do rebanho de Cristo, sendo cuidado, sendo guiado, sendo protegido, sendo vigiado por Ele. Ainda que escravos, ainda que pobres, ainda que com dificuldades sociais, vocês estão dentro do rebanho de Cristo. Irmãos, hoje nós não estamos mais na mesma condição social, né? Hoje as relações de emprego são diferentes. Hoje nós temos uma lei que ampara, né? Hoje nós temos recursos jurídicos. Hoje ninguém pode se insurgir contra um funcionário da empresa, esbofeteá-lo, maltratá-lo. Ninguém. Há justiça, há uma lei que regula essas relações de trabalho. Mas mesmo assim pode haver perseguição velada. Pode haver injustiça velada. Pode haver perseguição velada por sermos cristãos, por estarmos vivendo o padrão da vontade de Deus, por não mentir, por cumprir horário, por ser diligente, por não se envolver em trama. Sofrer injustamente por isso e por seguir a vontade de Deus. E a palavra nos diz: olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Na condição em que vocês estão. Sejam obedientes, submissos, respeitosos, sem tirar o olhar de Cristo. Ajam como Cristo agiu. Respondam como Cristo respondeu às injustiças sofridas.
É assim que o Evangelho nos chama a vivermos. É assim que o Evangelho nos chama a viver. Seguindo a Cristo na condição social que fomos chamados. Sendo escravo, sendo empregado doméstico, sendo funcionário de baixo escalão, na condição que estamos, somos chamados a seguir Cristo nessa realidade. Ou dentro dessa realidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te bendizemos, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui. Queremos, Senhor, te pedir que a Tua palavra transforme o nosso caráter, que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa vida, que a Tua palavra salve, ó Deus, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos comportamentos, a fim de que em cada atitude, em cada resposta, em cada pressão, ó Deus, do dia a dia, seja social, moral, seja em que área for, que o Senhor nos ajude a responder como Cristo respondeu, a agir como Cristo agiu, a confiar na providência de Deus que tudo julga retamente. Que o Senhor, Pai, nos livre de macular a nossa relação com o Senhor, ferindo a nossa consciência, ferindo a nossa relação, ó Deus, a nossa vida cristã, querendo responder à altura do mal, Senhor, e jamais procurando responder com o bem. Que o Senhor nos ajude a refletir Cristo através das nossas atitudes. Cure as nossas vidas, Senhor, pelo sofrimento de Cristo, pela morte de Cristo, pelas pisaduras de Cristo. Sara, ó Deus, aquilo que o pecado produziu em nós. Tem misericórdia, Senhor, que a Tua palavra transforme o nosso ser. É o que nós te oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.